Olá, povo de Deus, segundo domingo do Advento, 10 de dezembro de 2023. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 40, de 1 a 5, de 9 a 11, segunda cartinha de Pedro, 3, de 8 a 14 e Marcos 1, de 1 a 8. Como primeira leitura, temos um profeta anônimo, ao qual chamamos de segundo Isaías, que compreende os capítulos de 40 a 55. Ele atuou na Babilônia entre os exilados judeus. O texto é do final do exílio, entre 550 e 539 a.C., e é identificado como o livro da Consolação. Sua conjuntura nos mostra que muitos dos exilados estão frustrados e desorientados, sem entender por que é que Deus permitiu o drama da derrota e do exílio. Porém, há quem esteja bem instalado e acomodado e nem pensa mais em voltar à sua terra, nem espera nada de Deus. Na fase final desta época, as notícias da vitória do rei Ciro, o persa, sobre os babilônios, enche de esperança de libertação a alguns dos judeus exilados. Mas, se essa libertação chegar, perguntam os exilados, a quem é que deve ser atribuída? Ao Senhor ou aos deuses persas? Se é o Senhor, por que é que ele escolheu um estrangeiro e não um membro do povo de Deus para realizar a obra maravilhosa da libertação? No caso de a libertação acontecer, valerá a pena arriscar o regresso e enfrentar as dificuldades do recomeço? Haverá ainda um futuro para esse povo de Deus que parece ter sido abandonado pelo Senhor? Aí temos as profecias do segundo Isaías, destinadas a consolar os exilados e a apontar-lhes novas razões para ter esperança. O profeta começa por anunciar a iminência da libertação e por comparar a saída da Babilônia ao antigo Êxodo, quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Ciro é apresentado como escolhido do Senhor e um instrumento de Deus na libertação de Judá. Na mesma perspectiva do profeta Ezequiel, Isaías diz que o próprio Deus, como um pastor, apacentará o rebanho, reunirá com a força dos braços os cordeiros e carregará todos eles no colo. Ele mesmo vai tanger as ovelhas mães. Dessa forma, o profeta lhes diz, como canta um salmo: é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança ou contar com os poderosos deste mundo. A segunda carta de São Pedro tem um contexto de princípio do segundo milênio da era cristã, quando já não tinha mais apóstolo algum vivo, e é tempo de cristãos de segunda geração, daqueles que diziam ter conhecido alguém que conhecera a Jesus. As comunidades passam por um tempo de desalento, desânimo, pois a tão esperada parousia não vinha. Muitos desistiam, pois achavam que a volta de Cristo tardava demais. Então, o autor do nosso texto insiste na vivência da palavra de Deus como forma de se preparar para enfrentar dias difíceis. Dias em que aparecerão pessoas zombando de tudo e se comportando ao sabor dos seus próprios desejos, dizendo: em que deu esse tal anúncio de fim? Pois bem, o tempo de Deus não é a mesma coisa que o nosso, onde um dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, o Senhor não tardará em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Como era comum entre os cristãos, ninguém ousava prever o dia final, pois todos sabiam que Jesus havia dito que nem ele sabia disso, somente o Pai,
que está nos céus. Neste contexto, eles repetem: o dia do Senhor virá como um ladrão, mas para aqueles que esperam o dia do Senhor haverá sim novos céus, nova terra, onde habitará a justiça. Em suma, a segunda carta de Pedro é uma lição importante para o cristianismo, que deverá aceitar ser fermento dentro de uma história com fim desconhecido, recusando-se a um estabelecimento triunfal no momento conjuntural. Sabe que surgirão novos céus e nova terra, mas o quando pertence a Deus. A visão escatológica serve exatamente para isso, nos lembrar de que haverá um fim que desconhecemos dia e hora, mas que deve nos ajudar a não absolutizar o presente, apegando-nos a coisas, ideologias ou pessoas, e lembrando-nos de que só Deus é verdadeiramente absoluto. Marcos 1, de 1 a 8, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Essa é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo, comia gafanhotos e mel do campo e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Com seus 16 capítulos, o Evangelho de Marcos é o mais breve de todos. Sobre seu autor, só temos hipóteses, como a de que foi João Marcos, companheiro de viagem missionária de Paulo e Barnabé, ou um companheiro de missão de Pedro. Quanto à data, nunca antes do ano 70, da destruição de Jerusalém. E quanto ao local, alguma região da Síria próxima da Palestina. Distingue-se bem algumas seções geográficas do Evangelho. Primeira seção se passa na Galileia, a segunda da Galileia para Jerusalém e, por fim, todo termina em Jerusalém. Nosso trecho de hoje inaugura a expressão evangelho no mundo religioso, pois essa palavra era conhecida do mundo político, onde boa nova era a mensagem do rei, antecedida por um toque da trombeta. Marcos acentua que boa nova mesmo é aquela mensagem trazida por Jesus Cristo, Filho de Deus. O último dos profetas e o único que teve a graça de ver o Messias anunciado foi João Batista, o precursor. Um profeta inédito, refugiado no deserto, levando a vida muito austera, simbolizada na sua vestimenta e no seu alimento. Sua forma de ser lembrava mesmo o profeta Elias. O foco de sua profecia era a preparação do caminho do Senhor, servindo-se de vários textos do Primeiro Testamento, tudo atribuído ao profeta Isaías. João é apresentado como o mensageiro, que tem em Êxodo, Isaías, Malaquias. João convida o povo de Israel a voltar para o deserto, local de memória muito forte para todo israelita, que nele viveu muitos anos antes de chegar à terra prometida. Porém, deserto aqui serve como local de penitência e de retomada da aliança que o povo fez com Jafé e não foi fiel. A água da imersão, batismo no Jordão, também lembrava a esse povo a necessidade de fazer memória da passagem pelo Mar Vermelho. Agora,
a libertação virá com o Messias. Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo na água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. São dois batismos diferentes, pois enquanto um nos lava por fora, o outro quer nos transformar por dentro. Ser batizado no Espírito nos faz viver na esperança por novos céus e nova terra, onde o bom pastor nos carregará em seu colo e nos ajudará a fazer alegremente a travessia derradeira. Um beijo no seu coração.